Em uma tarde cinzenta do início da primavera, gotas de chuva deslizavam pela vidraça do café como lágrimas descendo pelo vidro. No interior, uma jovem permanecia imóvel em sua cadeira de rodas, com o olhar fixo em um pequeno bolo branco de aniversário colocado sobre a mesa à sua frente. 22 velas tremulavam suavemente, resistindo à brisa sutil que entrava quando a porta se abria e fechava com a passagem de desconhecidos. Lá fora, a metrópole seguia seu compasso habitual, táxis atravessando poças d'água e guarda-chuvas balançando como escudos coloridos contra a precipitação. Porém ali, dentro daquele aconchegante cafezinho, o tempo parecia suspender sua marcha. Suas mãos descansavam quietas no colo, as mangas de seu suéter rosa claro cobrindo dedos que tremiam. Era seu aniversário, mas não havia amigos, nem família, nem risos, apenas o murmúrio discreto da máquina de café expresso e o aroma agridoce de cobertura de baunilha no ambiente. O mundo poderia pensar que ela possuía tudo. Afinal, era filha de um dos COR mais influentes da cidade. Mas neste instante, jamais se sentirá tão isolada. Se você acredita na gentileza, em novas oportunidades e no poder silencioso de estranhos transformarem vidas, por favor, dedique um momento para curtir este vídeo, inscrever-se no Kines Corner, compartilhá-lo com alguém que precisa de um pouco de esperança e nos conte suas reflexões nos comentários. Isso nos ajuda a continuar contando histórias que realmente importam. Ela se chamava Whitmore. Estava paralisada da cintura para baixo há 3 anos, consequência de um acidente automobilístico que mudou tudo. Antes do acidente, ela personificava a vivacidade, sempre em movimento, dançando, perseguindo pores do sol com sua câmera na mão. Mas em um único momento, numa noite chuvosa na rodovia, seus sonhos se estilhaçaram como o vidro que se despedaçou ao seu redor. Desde então, vivia em um mundo cuidadosamente construído. Cuidados caros, uma residência repleta de funcionários, um pai cuja presença se assemelhava mais a um fantasma transitando entre salas de reunião e jatos particulares. As pessoas pronunciavam seu nome com admiração pelo império ao qual estava ligada. Contudo, quando a observavam agora, viam apenas sua cadeira de rodas. Os convites diminuíram. Os amigos se afastaram. Mesmo em seu aniversário, o único dia em que secretamente esperava que alguém aparecesse, encontrou-se contemplando um bolo intocado, a chama de cada vela dançando para uma plateia de uma pessoa só. Do outro lado do café, um homem entrou escapando da chuva, sacudindo a água dos cabelos e carregando um pequeno saco de papel. Atrás dele vinha uma menina de não mais que 7 anos, vestindo um vestido amarelo com sapatos brancos agora úmidos nas bordas. Ela segurava um cupcake com ambas as mãos, sua pequena estrela de cobertura tremulando enquanto procurava um lugar para sentar. O homem, com sua camisa xadrez gasta nos punhos e jeans desbotados mas limpos, examinou o ambiente e pausou quando seus olhos pousaram nela. Algo sobre ela, a maneira como fitava as velas como se fossem as últimas estrelas que conseguia enxergar, o fez hesitar. Poderia ter escolhido a mesa no canto, poderia ter seguido com seu dia, mas algo dentro dele se recusou a desviar o olhar. Ara não os notou inicialmente. Seus pensamentos vagavam distantes, para o acidente, para os meses de reabilitação, para o som da voz de seu pai dizendo que precisava viajar para uma reunião urgente no exato dia em que ela havia implorado para que ficasse. Havia aprendido a não esperar nada de ninguém. Aniversários eram apenas lembretes do tempo que passava, e tempo, ela havia decidido, não era seu aliado. Ainda assim, ao piscar para afastar o ardor em seus olhos, viu a pequena garota se aproximando. Atrás dela vinha o homem carregando 2 xícaras de café. A menina parou junto à mesa, seus grandes olhos castanhos curiosos mas bondosos, e seu pai colocou uma mão gentil em seu ombro. O café pareceu ficar mais silencioso enquanto permaneciam ali. A chuva lá fora se suavizou. Por um momento, Elera questionou se estava imaginando aquilo, se a solidão em seu coração os havia materializado do nada. Mas então o homem falou suavemente, sua voz calorosa e firme, perguntando se poderiam se juntar a ela. Era uma pergunta tão simples, mas que se chocou contra o silêncio ao seu redor como uma onda contra a pedra. Sentaram-se juntos,
e gradualmente o espaço entre estranhos começou a se preencher. A pequena garota, cujo nome era Sophie, questionou sobre o bolo, sobre as velas, sobre o número 22. Contou a Ara que era o número favorito de sua mãe. Seu pai, chamado Daniel, escutou mais do que falou inicialmente, percebendo que aquele não era apenas um aniversário. Era uma batalha silenciosa que ela vinha travando há anos. Entre xícaras fumegantes de café e a doçura gentil de cupcakes compartilhados, Ara se viu verbalizando verdades que não havia compartilhado com ninguém por muito tempo. Falou sobre o acidente, sobre como sua vida havia desacelerado até uma imobilidade da qual não sabia como escapar. Daniel escutou com o tipo de atenção que não pedia nada em troca. Sophie, com a inocência de uma criança, parecia nem notar a cadeira de rodas. Ela apenas notou um sorriso quando finalmente começou a retornar. Tímido no início, depois mais forte. As horas se passaram, e a chuva do lado de fora deu lugar a um pôr do sol pálido que banhou as ruas em dourado. Pela primeira vez em anos, Ara não temia a passagem do dia. Havia risos na mesa, suaves e genuínos. E quando finalmente se despediram, Daniel e Sophie deixaram-na com mais do que apenas companhia. Deixaram-na com a prova de que estranhos poderiam trazer de volta a cor até mesmo aos cantos mais desbotados de um coração. Se esta história tocou seu coração, por favor curta este vídeo, inscreva-se no Kindles Corner e compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo. Seu engajamento nos ajuda a continuar contando histórias que nos lembram do que realmente importa. Antes de partir, gostaríamos de ouvir você. Deixe um comentário abaixo e nos conte sobre uma ocasião em que a gentileza de um estranho fez diferença em sua vida.